E aí pessoal, beleza? Hoje eu vou fazer um videozinho curtinho aqui para a gente falar um pouquinho sobre as mulheres na matemática, tá certo? Bom, a gente sabe que hoje é o Dia Internacional da Mulher e para eu fazer uma homenagem aí legal, bacana, eu vou destacar aqui três figuras femininas que tiveram grande relevância e importância na matemática, tá? Não quer dizer que elas são as mais importantes e que só tem elas, não, tem muitas outras, só que eu quis destacar essas três aqui porque são períodos diferentes, até mesmo para a gente ver a questão da mulher durante a história da ciência e da matemática. A gente sabe muito bem que, infelizmente, ainda a mulher não tem o seu papel respeitado e considerado na sociedade, e isso se dá na história mundial desde a antiguidade, tanto que hoje o dia 8 de março é considerado Dia Internacional da Mulher, não pela valorização das suas capacidades, e sim por causa da catástrofe lá que aconteceu com as operárias que estavam reivindicando melhores direitos, que foram trancados dentro de uma fábrica, a fábrica foi incendiada e tudo e tal, e aí posteriormente decidiu-se que para reparar isso, é, essa, essa, esse fato era instituir um dia internacional para a mulher, mas a gente sabe muito bem que a mulher ela não tem que ser homenageada por causa disso, e sim por causa da sua capacidade, por causa do seu brilhantismo. Então eu vou destacar aqui três mulheres que tiveram grandes contribuições na matemática e que pouca gente sabe. Eu garanto que você aí na sua escola, até mesmo quem já fez faculdade aí, nunca ouviu, deve ter ouvido o professor falar assim, ó, teve uma mulher que se destacou na matemática, tudo e tal. Acho que é difícil, até mesmo porque a mulher nunca teve mesmo o seu papel dentro da sociedade reconhecido, respeitado e valorizado. Então vamos lá? Bom, a primeira mulher que eu vou começar a falar é Hipátia de Alexandria, tá certo? Então estou pegando lá no começo, lá no ano 370, quando Hipátia nasce, tá certo? Ela nasceu na Grécia em 370 e em 415, em março de 415, ela foi brutalmente assassinada, tá, por fanáticos cristãos. Eu vou entrar em detalhes no final aqui, tá? Ela se destacou porque ela estudou, além de matemática, estudou filosofia e astronomia. Ela foi convidada, né, devido ao seu brilhantismo, ela foi convidada a dar aula numa escola chamada Museum, na verdade uma espécie de uma universidade na Grécia, né, que era a melhor universidade da época. E ela, devido aos trabalhos que ela desenvolveu, analisando trabalhos de outros matemáticos e desenvolvendo outras teorias, ela foi convidada, foi reconhecido seu brilhantismo e foi convidada a dar aula no museu. Devido aos seus estudos, ela conseguiu desenvolver, inventar, né, instrumentos como o astrolábio e o planisfério na parte de astronomia e o hidroscópio na parte de física, tá certo? A genialidade dela foi tão grande que ela é comparada a Euclides e Diofanto de Alexandria, que eram grandes matemáticos, tá? Por que ela foi brutalmente assassinada? Bom, ela era filha de Teon, também um matemático, um filósofo muito famoso que fez a revisão de trabalhos de Diofanto, de Euclides, de Arquimedes, de Aristóteles. O cara era muito bem conceituado e instruía também muito bem a sua filha, né, a Hipátia. E Teon falava para ela que nenhuma crença ou nenhuma religião podia limitar a capacidade de uma pessoa. E ela pegou isso como verdade e então ela numa época onde o cristianismo estava crescendo muito, ela não concernia com as ideias do cristianismo, desse fanatismo que existia tanto por volta do cristianismo como de qualquer outra religião. E aí, voltando de uma viagem, ela foi pega na rua, né? Na época, o bispo cristão era Cirilo de Alexandria, e Cirilo de Alexandria tinha uma política de combate aos pagãos, e aí mandaram pegar ela na rua, pegaram ela na rua, ela foi espancada, foi levada para frente de uma igreja cristã, ela foi espancada, teve a sua carne toda esfolada, e ainda viva foi jogada numa fogueira. Né? Então, para vocês verem que ela foi brutalmente assassinada por motivos religiosos. Não se sabe se o fato dela ser mulher também interferiu nisso. Tá? Avançando aí praticamente quase 15 séculos, né, para frente,
depois da morte de Hipátia, não se teve nenhum registro aí por 15 séculos de contribuições de mulheres na parte da matemática e da ciência. Aí vai aparecer a matemática francesa Marie-Sophie Germain, tá certo? Ela nasceu na França em 1776 e faleceu em 1836. Durante a sua infância e adolescência, ela foi confinada em casa por seus pais, tá certo? Os pais dela não deixavam ela sair, estava na época que estava para eclodir a Revolução Francesa e tudo e tal, e os pais acharam melhor ela manter ela confinada em casa. E na casa dela tinha uma vasta biblioteca, né, do pai, e aí ela, como ela era autodidata, ela ia lá, pegava os livros, estudava, tudo e tal, e ela demonstrou interesse por matemática, né? E ela estudou matemática, só que os pais dela não eram favoráveis a isso não. Eles acreditavam que matemática era uma ciência que deveria ser estudada por homens e não por mulheres. Então eles desmotivaram ela, tentaram tirar ela desse caminho, mas sem sucesso. Ela continuou estudando, só que chegou uma hora que a biblioteca não era mais suficiente, então ela começou o quê? Ela começou a estabelecer contato, comunicação, correspondências com outros matemáticos, só que com um problema. Nessa época, a mulher não tinha reconhecimento na parte acadêmica, científica, na sociedade de forma geral, né? Mas na parte científica, então, nem se fala. Aí ela criou um pseudônimo, né, de M. Leblanc, era conhecido como Sr. Leblanc, e ela trocava correspondências com outros matemáticos. Um deles era Gauss, o matemático Carl Friedrich Gauss, considerado um dos maiores matemáticos da época, né? E o que acontece? Durante esse período, Napoleão estava invadindo os outros países e ela, com medo da invasão napoleônica na Alemanha, Gauss ser morto, ela pediu para um tio dela, que era general do exército, dar asilo para ele, né, para o Gauss. E aí, quando Gauss descobriu que quem tinha salvado ele, né, da invasão napoleônica, daquela situação, não era mais o Sr. Leblanc, e sim a Sophie Marie Germain, ele ficou admirado e não discriminou ela não, muito pelo contrário, continuou trocando ideias com ela sobre os estudos matemáticos tudo e tal, e até pediu para a Universidade de Göttingen reconhecer e dar um doutorado para ela, reconhecer os estudos dela e dar um título de doutorado causa honoris, né? Só que esse título ela só recebeu depois da sua morte. Então, só depois que ela faleceu é que a Universidade de Göttingen reconheceu os trabalhos dela e aí ela recebeu o título de doutorado, tá certo? Outra mulher importante é a Mariam Mirzakhani, é uma matemática iraniana, tá? Ela nasceu em 1977 no Irã. Estudou em Teherã, uma escola voltada para meninas com talentos excepcionais. Como assim? Na verdade, a Mariam ela não queria ser matemática. Quando ela era criança, ela queria ser escritora. Então ela se debruçava lá nos romances, tudo e tal, e ela queria ser escritora. Mas na escola ela tinha muita facilidade com matemática, aí ela foi conduzida a participar de determinadas Olimpíadas de Matemática, onde ela conseguiu premiações. Aí ela foi encaminhada para uma escola só para meninas, né, que no Irã as escolas eram separadas por gênero, né, não sei nem como é que está a situação atual lá, se ainda ainda assim. E durante esse período de guerra entre Irã e Iraque, ela estudou nessa escola que era voltada para crianças com talentos excepcionais. Aí depois ela fez graduação em matemática na Universidade de Sharif e aí depois veio para os Estados Unidos para fazer pós-graduação em Harvard. Por que ela é considerada muito importante? Porque ela é a primeira mulher a ganhar uma medalha Fields. O que é uma medalha Fields? É uma premiação que acontece de 4 em 4 anos, desde 1936, onde são escolhidos de 2 a 4 matemáticos para receber esse prêmio por seus trabalhos, tá certo? Destaque-se que no ano de 2014, que foi o último ano da premiação, ela recebeu essa premiação, se tornando a primeira mulher a receber um prêmio da medalha Fields, né? E ela ganhou esse prêmio por seus estudos sobre superfícies hiperbólicas, né, da hipótese de Riemann, e sistemas dinâmicos e espaços de módulos. Então, ela quebrou, né, ela
quebrou um paradigma que só homens ganhavam essa premiação. Então, ela teve o seu trabalho reconhecido e ela foi premiada por isso, né? Atualmente, ela é professora na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. Então, pessoal, a ideia aqui do vídeo era mostrar realmente que não é o gênero que vai determinar a capacidade de um indivíduo, que as mulheres são tão brilhantes quanto homens e que elas merecem e devem ter seu espaço na sociedade, no mundo acadêmico reconhecido, tá certo? Então essa é a ideia aqui do videozinho, destacar. Eu vou deixar aqui para vocês, ó, alguns sites. Aqui, ó, 4 sites para vocês tomarem como referência, para vocês darem uma olhada, verem outras mulheres que também se destacaram na parte de matemática, tá certo? E eu acho que era só isso que eu queria transmitir hoje em homenagem a todas as mulheres, pelo seu brilhantismo, pela sua garra, pela sua luta, pela sua capacidade, e que elas devem ter sim, já passou da hora delas terem seu espaço reconhecido na sociedade, no mundo acadêmico, em todos os lugares, tá certo? Se vocês gostaram do vídeo, dá uma curtida aí, se inscreve no meu canal. Futuramente eu vou fazer um canal mais institucional, voltado para essa parte da matemática, e vou transferir todos os meus vídeos para lá, mas por enquanto dá uma curtida aí, divulga o vídeo. Se inscreve lá na apresentação, no primeiro slide, vocês viram que tinha o meu site lá, matematica10.cos.com.br. Dá uma olhadinha no meu site, vê lá se você se interessa por matemática, tem algumas aulinhas, algumas curiosidades, tem provas vestibulares, os gabaritos, algumas resoluções. Dá uma olhadinha lá, beleza, pessoal? Fiquem com Deus, um grande abraço e até a próxima.